Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema 82. Na vista superior da figura 5,65, 5 forças puxam uma caixa de massa m igual a 4,0 kg. Os módulos das forças são F1 igual a 11 newtons, F2 igual a 17 newtons, F3 igual a 3,0 newtons, F4 igual a 14 newtons e F5 igual a 5,0 newtons. O ângulo θ4 é 30 graus. Determine a aceleração da caixa, letra A, na notação dos vetores unitários e como letra B, um módulo e letra C, um ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. Primeiro, vamos representar as forças envolvidas na notação de vetores unitários. A força F1 aponta para o sentido negativo do eixo x, e seu módulo é igual a 11 newtons. Então, podemos escrevê-la como o vetor F1 vai ser igual a menos 11 newtons na direção y. A força F2 aponta no sentido negativo do eixo y, e o seu módulo é igual a 17 newtons. Então, podemos escrever que o vetor F2 vai ser menos 17 newtons na direção J. A força F3 aponta para o sentido positivo do eixo x e o seu módulo é igual a 3,0 newtons. Então, o vetor F3 vai ser 3,0 newtons vezes i. A força F4 tem componentes em ambos os eixos. Vamos fazer agora uma descrição mais detalhada de como obter os valores das componentes deste vetor. Considerando o triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, a hipotenusa deste triângulo tem a mesma medida do módulo deste vetor. O cateto oposto ao ângulo θ4, que ele forma com o semi-eixo x positivo, tem a mesma medida do módulo da componente y, e o cateto adjacente tem a mesma medida do módulo da componente x. Se calcularmos o cosseno do ângulo, teremos que o cosseno de θ4 vai ser o cateto adjacente, que é o F4x, a componente x do vetor F4, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de F4. Resolvendo essa expressão para F4x, ela se torna F4x vai ser o módulo de F4 vezes o cosseno de θ4. Então, é 14, que é o módulo, vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo. Fazendo essa multiplicação aí, dá 12,1 newtons. Se calcularmos o seno do ângulo, teremos que o seno de θ4 vai ser o cateto oposto, que é o F4y, a componente y do vetor, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de F4. Resolvendo essa expressão para F4y, ela se torna o F4y vai ser o módulo de F4 vezes o seno de θ4. Então, é 14 vezes o seno de 30 graus, que dá 7,00 newtons. Como ambas as componentes apontam no sentido positivo dos eixos, podemos escrever o vetor na notação de vetores unitários como o vetor F4 vai ser 12,1 newtons na direção y, mais 7,00 newtons na direção j. A força F5 aponta para o sentido positivo do eixo y, e o seu módulo é igual a 5,0 newtons. O vetor F5 vai ser 5,0 newtons vezes j. A soma de todas essas forças é igual à força resultante. Então, o vetor R, a força resultante, vai ser igual ao vetor F1 mais o vetor F2, mais o vetor F3, mais o vetor F4, mais o vetor F5. Se a gente somar todas as componentes x dos vetores, dá o menos 11 newtons, que é a componente x do vetor F1. O vetor F2 não tem componente x, só tem componente y. O vetor F3 tem componente x, então mais 3,0 newtons. Aí a gente tem o vetor F4, cuja componente x é
12,1 newtons. E o vetor F5 não tem componente x. Mas, somando agora as componentes y, o vetor F1 não tem, o vetor F2 tem componente y, então é menos 17 newtons. O vetor F3 não tem componente y. O vetor F4 tem componente nos dois eixos e na direção y dá mais 7,00 newtons. E o vetor F5 também tem componente y mais 5,00 newtons, tudo isso vezes j. Somando os valores das componentes, dá 4,10 newtons na direção i, mais menos 5,0 newtons na direção j. Aplicando a segunda lei de Newton em cada direção, né? Na direção x, o Rx vai ser o m vezes o Ax. Então, a componente x da resultante é 4,10, tem que ser igual a massa, 4,0, vezes o Ax. Então, o Ax vai ser 4,10 dividido por 4,0, que dá 1,025 metros por segundo ao quadrado. Na direção y, o Ry vai ser igual a m vezes o Ay. A componente y da resultante é menos 5,00, vai ser igual a massa, 4,0, vezes a y. Então, o Ay vai ser menos 5,00 dividido por 4,0, que dá menos 1,25 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo o vetor aceleração na notação de vetores unitários e com suas componentes escritas com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, fica que o vetor A vai ser igual a 1,0 metros por segundo ao quadrado, vezes I, mais menos 1,3 metros por segundo ao quadrado, vezes J. O módulo deste vetor o módulo de A vai ser a raiz quadrada de 1,025 ao quadrado, mais menos 1,25 ao quadrado. Perceba que eu coloquei os valores antes do arredondamento. Elevando ao quadrado esses dois termos, da raiz quadrada de 1,05 mais 1,56, que dá a raiz quadrada de 2,61. Extraindo essa raiz quadrada, dá 1,62 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, teremos que o módulo da aceleração vai ser 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se representarmos o vetor aceleração no plano xy, percebemos que ele forma um ângulo θ com o semi-eixo x positivo, medido no sentido horário. Considerando o triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto oposto ao ângulo tem mesma medida do módulo da componente y e o cateto adjacente tem a mesma medida do módulo da componente x. Se calcularmos a tangente deste ângulo, a tangente de θ vai ser o cateto oposto, 1,25, dividido pelo cateto adjacente, 1,025, que dá 1,22. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1,22, que dá 50,7 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna θ igual a 51 graus.